Sejam bem-vindos ao nosso podcast Abrindo a Boca. Eu me chamo Isabel, sou dentista. Hoje nós temos a presença aqui de Ronald. Olá, pessoal. De Bruna. Boa tarde. Bruna, ela é nutricionista, né? Bruna, desde já quero agradecer a sua presença aqui, por ter aceitado o convite para participar dessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora, né, para o pessoal. O nosso podcast ele tem uma abordagem de educação em saúde, né? Então, nosso propósito aqui, nosso objetivo é falar mesmo sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. Então, eu queria que, inicialmente, você se apresentasse um pouquinho, falasse sobre a sua área de atuação na nutrição. Bem, pessoal, me chamo Bruna, como Isabel bem disse, agradeço muito o convite, acho espaços como esse muito especiais, porque a gente torna um conhecimento democrático, ele é de acesso a todo mundo, isso é muito Sim. bom. Cumpre com a nossa missão, que é de fato cuidar das pessoas, que é um bem bem maior, que é a saúde de todos. Sim. Eu sou nutricionista, minha atuação hoje tem sido também muito voltada para o público materno e infantil, então eu atendo mulheres e crianças principalmente, mas claro, o assunto de saúde pública, ele envolve todos nós que somos profissionais de saúde como um todo. Sim. E aí, você pode falar um pouquinho sobre a nutrição, assim, no geral, o que é que você acha dessa área, se as pessoas, ela de fato, né, têm acesso à nutrição, ao profissional nutricionista, o que é que você gosta, o que é que você acha, assim, que poderia ser mais explorado, né, dentro da área. Pode falar um pouquinho sobre, no geral, assim, tudo. O que eu gosto da nutrição. A nutrição ela pode trabalhar tanto de uma via mais de prevenção, quanto, tipo, eu tenho um problema de saúde e ela vai te ajudar a lhe recuperar. Porque a nutrição, quando a gente fala de nutrição, a gente fala de energias, de vitaminas, é de onde vem a nossa força vital, né? Sim. Para além do nosso psicológico, claro, que também é muito Sim. importante, de espiritualidade e outras coisas que permeiam. Porque quando a gente fala de nutrição, a gente fala de uma pessoa que se alimenta, que é um ser complexo. E a nutrição, ela permeia tudo isso. Ela tanto pode ser prevenção como parte da cura. E eu gosto de nutrição de dar essa oportunidade da pessoa, ela se preparar, se fazer, poder prevenir doenças, poder projetar o futuro. Então, pensando em materno infantil, para mim é muito especial. Quer dizer, eu estou trabalhando com uma mulher que está planejando gestar ainda e está ali programando a vida, um bebê que tem menos possibilidades de adoecer e ter doenças crônicas. Então, é isso que me encanta muito na nutrição, né? Essa projeção do futuro, a gente conseguir prevenir uma série de coisas. Mas já vamos fazer uma consultoria, né? Então, vamos, gente. Por favor. Esse é um dos serviços que eu oferto, assim, que eu acho muito promissor, que muitas pessoas não têm a mínima noção disso e que faz toda a diferença. Hoje já se sabe que o bebê ele se programa metabolicamente durante a gestação para ter uma maior chance ou não de obesidade, diabetes e hipertensão. Então, isso é muito especial mesmo. E eu tenho investido muito também nesse tipo de conhecimento, assim, de espalhar ele e tudo mais. É uma das vias que eu gosto, para além de muitas outras. É legal porque, geralmente, quando você pensa, vou no nutricionista, a gente tá no final do ano, geralmente é Projeto Verão 2023, só emagrecer, mas dá para trabalhar outras áreas. Não, com certeza. A nutrição, muita gente resume a emagrecimento. E aí eu tento trabalhar contra um pouco dessa via, que eu também trabalho com emagrecimento quando é necessário, mas eu trabalho por muitas outras vias, inclusive pensando em gestantes que chegam com baixo peso. Aí eu trabalho por outra via, que é o ganho de peso, né? A programação do bebê, do ganho de peso do bebê. Então, que as pessoas acham que é muito mais fácil você ganhar peso do que perder. Só que eu sou a prova viva de que não é. É tão difícil quanto, né? E ganhar peso com saúde. Exatamente, é o maior desafio, né? Um ponto que você falou que me chamou a atenção, você falou assim, dá para pensar numa alimentação, projetar uma alimentação para evitar adoecer, né? Principalmente o bebê. Para o adulto também dá, e se der, tem alguns alimentos que ajudam a gente a não adoecer, por exemplo. A gente mudou recentemente para um local que tem uma variação de clima muito grande e a gente adoece muito. Eu tava comentando. Deixa um resfriado. Porque diferente daqui, né? A gente tá gravando na cidade de Mossoró, a variação é de 3, 4 graus, né, por dia.
Lá não, lá você tem dias que você chega a 30 graus e aí no final do dia você tá, tipo, 16, 14, a variação é muito grande. E também tem dia que você tá 16 e vai para 6. Essa variação é muito, muito pesada e eu acho que a gente às vezes não se alimenta tão bem, né? E tá com Isso, a não tem essa i- rotina da alimentação, imunidade atividade baixa. física. Acho que o ponto é imunidade, né? Que a gente pensa nesse sentido. No Covid-19, agora a nutrição, ela ganhou bastante pesquisas, assim, muita gente tentou divulgar assuntos nesse sentido, porque a nutrição, de fato, a gente pensa na imunidade, a gente pensa, por exemplo, em proteínas que vão fazer parte do sistema imune, a gente vai pensar em vitaminas e minerais, a vitamina D, por exemplo. Hoje é muito comum a carência de vitamina D, porque a gente se expõe muito pouco ao sol, então regiões que têm inverno mais severo, as pessoas vão se expor menos ao sol. Então, Sim. o que há a se fazer, por exemplo, nesse sentido que a gente já espera uma exposição menor, é realmente uma suplementação. Então, o ponto é a gente estar nessa avaliação, né? E é claro que o padrão da alimentação, que é mais natural, que é mais rica em frutas, em vegetais, em carboidratos, né? Pensando em massas que sejam mais integrais. Hoje a gente entende uma alimentação saudável. É o padrão ouro para vários tratamentos, a dieta que o pessoal chama do Mediterrâneo, né? Sim. Que é aquela rica em peixes, oleaginosas, castanhas, amendoins, frutas, vegetais, e pobre em industrializados, que é o grande problema hoje que a gente vive, né? Que é esse excesso de açúcar. Isso. E essa é uma das questões, né, que eu queria trazer aqui para a discussão, justamente desse consumo excessivo do açúcar, né? Por exemplo, na minha prática clínica, no consultório, o que eu mais escuto são os pais chegarem lá com as criancinhas, assim, primeira consulta, e aí a gente vê lá uma situação da criança inserida num contexto de doença cárie, né? Não só ter a lesão cárie, ela tem a doença cárie. Qual a E diferença, aí, amor, dos dois? porque na doença cárie a gente enxerga vários fatores que estão interferindo naquela criança para ela estar com aquelas lesões de cárie, né? São os fatores que a gente chama de fatores distais e proximais, né? A própria educação, né, da criança, que a família fornece, quais são os tipos de meios de prevenção que ela está utilizando. A dieta da criança influencia muito na questão do desenvolvimento da lesão, né? Então, a doença cárie, a gente diz que é quando a criança está inserida em um contexto em que tudo está viabilizando e predispondo a ela ter a lesão, né? E a lesão é o que geralmente os pais veem e levam as crianças já a partir da lesão, né? Eles não... a sociedade, ela não consegue, como um todo, né, no geral, ela não consegue identificar o que está causando aquilo. Ela só vê o pontinho preto ali e diz, isso é cárie, então eu vou levar meu filho para o dentista porque ela está com cárie. Né? Então, um dos fatores que levam à formação, né, da lesão de cárie é a presença do açúcar no meio bucal, né, na cavidade bucal. Então, para iniciar essa discussão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que seria esse açúcar, né? Onde a gente encontra, na escola a gente aprende que o açúcar é aquela fonte energética, né, do nosso corpo. Eu queria que você explicasse o que seria, né, de fato, o açúcar, onde a gente encontra. Eita, já derramei aqui. Calma, amor. Fiquei nervoso. Ficou nervoso, porque falou em M&M's açúcar. aqui, ó. Falou em açúcar, a pessoa já fica... O que acontece, né? A gente tem 3 grandes grupos de alimentos, né? Então, pensando em macronutrientes, que a gente chama de são moléculas maiores, né? Então, vamos lá, a gente tem carboidratos, proteínas e gorduras. A gente está muito acostumado na sociedade de falar, né? Esse nutricionismo, assim, né? Que Sim. não, eu vou ali, ninguém fala mais que come um prato de carne, né? O povo fala que come um prato de proteína. E a gente tem que se atentar a isso, porque isso nem sempre é muito positivo, né? Isso de que as pessoas estão aí, né? Muito vitaminas, minerais e proteínas, às vezes a gente se desvincula do alimento, que é importante entender o que é esse alimento.
Porque os carboidratos, às vezes, eles saem um pouco como vilões, né? Sim. Carboidrato, a gente comendo muito carboidrato. E aí, de fato, o carboidrato ele é fonte de energia. Nosso cérebro, ele funciona por carboidrato, isso é fato. E aí, só que dentre os carboidratos, existem carboidratos que a gente chama de simples na nutrição. E o que é isso? São açúcares que absorvem muito rápido. Tipo, ele absorve muito rápido no organismo. Então, ele tende a se acumular mais fácil como gordura, porque tudo demais no nosso organismo é veneno, né? Sim. Seja proteína ou gordura, tudo demais vai virar gordura. O corpo ele vai encontrar um lugar ali para armazenar aquele açúcar que está em excesso. Se está demais, ele vai armazenar em algum lugar. E aí, o carboidrato simples, que são os açúcares, esse açúcar de mesa, tanto aí o povo também pergunta, né? E aí tem o açúcar melhor, não sei o quê, mas açúcar é açúcar. Não importa se ele é branco, se ele é escuro, se ele é marrom, ele é açúcar. E aí, esses açúcares, que eles absorvem muito rápido, Sim. eles têm vários efeitos meio malefício mesmo para o organismo, Sim. incluindo o aparecimento de cáries. E é por isso que quando a gente fala de carboidrato, o problema não está exatamente no carboidrato. A gente se preocupa mais, eu como nutricionista, eu fico mais atenta assim no carboidrato simples, que é o açúcar de mesa, na maioria das vezes. Que é o que a gente tem mais acesso também, né? Com mais facilidade. E a gente tem acesso àquele açuquinha que a gente tá aqui um suco, eu pego e coloco nele. Sim. Como tem aqueles açúcares que a gente não vê, que é o do pote de sorvete, aqui muito açaí, né? A gente sai muito para comer açaí. Então, tá presente no açaí, no achocolatado, no Nescau. Muita gente acha, né, que Danoninho é comida de criança. E ali tem muito açúcar. Sim. Então, o que é essa comida de criança? Inclusive, eu gosto muito quando eu vou ao supermercado, né? Se você olha a prateleira de iogurte e você vai procurar um iogurte e olha a lista lá, a tabela de ingredientes, 98% de todos os iogurtes que estão lá expostos na prateleira tem açúcar como o primeiro ou o segundo ingrediente ali, né? Que é o que tem maior quantidade. Isso. E são pouquíssimos que a gente encontra que, de fato, o iogurte é feito do leite, né? E é bem interessante isso. Verdade. Assim, eu já fiz várias dietas, né? E tentar reeducação alimentar ao longo da vida. É interessante que depois de cada uma delas, eu adquiri um hábito novo que nunca mais eu regredi. Apesar de não conseguir ainda fazer tudo 100%. Sim. Então, eu fui aprendendo a comer salada, que eu não conseguia comer, diminuir o açúcar. Então, por exemplo, esse café que eu tô tomando aqui, zero açúcar. Eu já consegui e eu não precisei voltar, né? Suco também eu consigo tomar sem açúcar. Até estranho, porque quando ela coloca, eu acho que fica muito doce. Porque entregou você. Ela coloca. O Nescau é com ela de manhã, ela que toma Nescau. Eu não faço essas coisas. Falando da questão desse... Pode concluir, amor. Aí, o que eu acho difícil na questão de alimentação nutricional é porque a gente tem pouco plano B, ou então a gente é pouco orientado sobre planos B. Como assim? A nossa vida hoje ela é muito estressante, muito corrida. Tem dia que você está extremamente cansado. E os alimentos mais fáceis, às vezes você pulou uma refeição por conta de alguma atividade, de alguma situação, e os alimentos mais fáceis que tem ali para você são alimentos que não necessariamente são bons alimentos nutricionais, né? Para o seu corpo. Você tem alguma dica ou algo que você viu que funciona ou para adultos ou para criança em relação a isso? Quando assim, tipo, não tem como ter aquela questão perfeitinha, o ideal, o perfeito que isso exigir, com organização, planejamento, tempo, né? E você se vê como uma situação dessa, quais são paliativos, meio termos ou coisas que você pode fazer para não literalmente enfiar o pé na jaca, né? E desistir de tudo que você está construindo. É até engraçado, porque esse bordão que criaram, né? Enfiar o pé na jaca. Já tá colocando a jaca como uma coisa ruim. Aí a dica de Bruna, coma jaca. Vamos deixar a jaca fora disso, né? Não, eu entendi a sua pergunta, mas tem duas questões, né? O autoconhecimento ele é muito importante, então tem que ver
quando a pessoa chega para mim, eu tento entender o que é o gatilho dela. Será que é falta de tempo? Será que é um comer muito emocional? O meu é muito emocional, não sei, é absurdamente emocional e, tipo assim, nível de estresse quando eu tô muito estressado ou quando eu estou me sentindo que eu vou adoecer. Sim. Parece que dá vontade de comer um cavalo, vivo passando. Você quer pegar tudo que é besteira e enfiar. Isso. Porque, assim, quando é falta de tempo, só falta de tempo. Só, né? Que é o problema da maior parte das pessoas, né? Então, assim, tem algumas coisas práticas, como deixar os alimentos higienizados, ter um cronograma, mais ou menos. Tantas vezes no mês eu vou ao supermercado, então talvez seja prático deixar uma lista de compras pronta. Eu entrego uma lista de compras para os meus pacientes para guiarem eles. Então, eu morei bem recente, 2 anos só. E eu estava num período que eu trabalhava muitas horas semanais. Então, o que eu fazia? Eu congelava uma vez na semana todas as refeições semanais. É o que a gente adota também. Que funciona muito, A gente faz. Eu tenho dificuldade, às vezes, de organizar todas. Principalmente o jantar. Porque você já está cansado, você já fez o almoço, já fez o café da manhã, já fez o lanche. Aí no jantar disse, eu vou ter que cozinhar de novo. Pois é. Aí outra estratégia é buscar na região mais perto quais são os locais que vendem comidas mais saudáveis, que não lhe tirem tanto, né, do seu hábito. E aí o comer emocional é outra questão. Porque o comer emocional é qual é o seu gatilho? É estresse, ansiedade, às vezes a proposta do podcast é bem muito profissional, né? E quando precisa, a gente trabalha, assim, com o apoio de um psicólogo. Então, quando tem um paciente que ele tem esse comer muito emocional, às vezes a pessoa já está na terapia e a pessoa diz, às vezes sim, às vezes não. Quando ela já está, eu falo também, leva algumas questões suas para ela. Diz qual é a tua dificuldade em relação à alimentação, porque isso é muito importante. Sim. Questões corporais são muito importantes. Como a pessoa se enxerga, como está a autoestima dela, como que está a ansiedade. E, para além disso, eu, Bruna, como nutricionista, não tenho uma abordagem tão restritiva. Então, eu tento ir dando também metas alcançáveis, aos poucos. Às vezes eu percebo que a pessoa vai muito com a sede ao pote, então ela quer perder vários quilos em um intervalo curto de tempo. Então, o foco, eu não trabalho muito com foco de peso, eu trabalho com foco em mudanças de hábitos. Sim. Porque o que gera a mudança de melhora de imunidade, melhora de concentração, diminuição do peso, o aumento do peso, de massa magra, o que torna isso possível são seus hábitos. Então, quantas eu como vegetais, o que eu como, eu me organizo na semana, eu vou ao supermercado, eu tenho uma rede de apoio. Se eu sou essa pessoa, por exemplo, com as minhas gestantes, isso acontece, que chega um momento que elas não têm mais mobilidade, né? Tem uma dificuldade de cozinhar, ou tem um período que estão muito enjoadas para sentir aquele aroma. Então, eu sempre pergunto, quem é a sua rede de apoio hoje? Quem pode te ajudar hoje? Às vezes você precisa sinalizar ajuda para quem está perto. E aí, vocês são um casal. Cada um tem suas habilidades, né? Então, às vezes, Isabel sabe cozinhar melhor que você, ou vice-versa, mas vocês podem ela dividir... sabe isso daí, ela ganha. Ela vocês sabe podem cozinhar melhor. dividir tarefas. De repente, você vai ao mercado, ou você faz o planejamento, ou você se encarrega de outras atividades, higieniza os vegetais. Sim. Então, às vezes é questão de organização, às vezes é questão de apoio emocional mesmo. E você estava falando da questão do fundo emocional, né? Que tem um grande impacto na dieta, né? Da pessoa. Por que o açúcar, geralmente, a gente sabe assim que é mais fácil, né? De chegar e comer uma coisa já embalada, ali, industrializada. Mas por que o açúcar ele sempre dá essa sensação de preenchimento, né? De bem-estar, exatamente. Você está comendo ali uma barra de chocolate, você sente aquele prazer de estar ali mastigando o docinho e tudo, que geralmente não se sente quando você está, por exemplo, comendo uma maçã. É bom maçã? É muito bom. Tem pessoas que nem eu, que só o fato de mastigar já é maravilhoso. Eu não tô com fome. Então, podia ser... Uma vez eu fiz isso, mas eu parei por conta de tempo, mas eu gostava bastante. Eu pegava a cenoura, fazia aquele corte lá fininho, como se fosse palitinhos de cenoura crua.
e ficava mastigando, porque eu ficava sempre à tarde com vontade de comer e eu mastigar alguma coisa. Aí por que, assim, que geralmente o açúcar, né, ele tem ele dispõe, ele oferece pra gente essa sensação de bem-estar? O açúcar, ele causa um efeito no nosso cérebro, que ele vai por uma via que a gente chama que está relacionada à dopamina. Então, de fato, ele ativa uma via no cérebro que é de bem-estar, de sensação de prazer mesmo. Eu não gosto quando as pessoas associam a droga, porque é complicado você colocar 2 pesos e 2 medidas, né? Sim. Um açúcar com uma droga. Tem gente que fala que é até pior. Que é a pior das drogas. Você já ouviu? Eu já vi. Nossa. Mas aí eu acho que é muito radical também, assim, porque sendo um terrorismo. Porque, por exemplo, numa situação de hipoglicemia, tipo assim, o paciente está passando mal, com fome, o açúcar ele vai ser a melhor coisa para ela ingerir naquela hora. Ele vai tirar ela dessa condição de hipoglicemia, hipotensão, desmaio, sei lá, e vai oferecer a energia que aquela pessoa está precisando naquele momento para viver, né? A pessoa que tem hipoglicemia, assim, não tem nenhuma outra doença de base, ou resistência à insulina. Normalmente é falta de organização das refeições, assim, não é para acontecer. Você não é para acordar de manhã passando mal. Principalmente se você tem uma tendência a ter uma fome maior, você organiza uma ceia antes de dormir, alguma coisa assim, né? Mas tem várias questões, né? Por exemplo, algumas pessoas têm um hormônio que se chama leptina, que ele regula a saciedade. Algumas pessoas não têm esse hormônio funcionando muito bem. E aí questões de estresse também vão ser gatilho, né, para isso. Sim. Mas a Organização Mundial da Saúde hoje ela recomenda que de fato você restrinja os açúcares por dia a no máximo 10% de toda a energia que você consome. Então, vamos supor que uma pessoa que consuma 2.000 calorias, ela poderia comer até 10 colherzinhas de chá de café. Nossa. Então, assim, é muito pouco. É muito pouco. Porque Só no seu Nescau, amor, já acabou tudo. Já acabou toda a cota. É verdade. Eu acho que o Nescau, em uns 200 ml, tem 30 gramas, se não me engano, de açúcar. Tá vendo, amor? Em média, né, gente? Porque esse número que a gente precisa decorar, mas é em média. Não, assim, é um negócio meio... Então, assim, é difícil, porque quando a gente tinha, na época dos nossos avós, só o açúcar era fácil de controlar. Só que hoje a gente, como você disse, tem um achocolatado, tem uma série de industrializados que tem açúcar dentro. Um panetone. O panetone, diversas coisas. Só que a gente veio e voltou várias vezes de um comer emocional, né? E hoje a gente tem na nutrição uma abordagem que fala do comer intuitivo. O que seria um comer intuitivo? E atenção plena, que é você não exatamente proibir um alimento, mas você aprender a conviver com ele. Então, se eu tô comendo um chocolate nesse momento... Chocolate, tudo meramente natural, nada foi combinado. Aí é interessante que ao invés de você comer assim muito rápido, de fato você aproveita esse momento, por que não? A sensação de culpa, ela é muito gatilho, porque acaba que quem tem esse comer compulsivo, que nem sempre é compulsivo, tá, gente? Mas só pensando assim, né, essa dificuldade... Eu me sinto muito culpado depois. Isso. Essa sensação de culpa, ela é a que estraga, porque normalmente essa sensação de culpa, ela realimenta, é um ciclo. Eu como, me sinto culpado, me sinto triste e como mais ainda. Já comi mesmo, então isso é que é o difícil. Então hoje a gente tem instigado os pacientes a comerem devagar, com atenção. Se esse é um alimento que você quer comer agora, coma ele mesmo, saboreie ele, se permita, não se culpe. É uma alimentação. A gente, quando fala de um processo, as pessoas desistem muito porque elas não aceitam essa variabilidade. Então hoje eu posso ter comido muito bem, amanhã tudo bem, eu comer uma coisa diferente e assim vai. Verdade. E o açúcar, ele também está presente, né, na formação da cárie, como a gente vinha discutindo no início. Mas é bom falar, amor, que, tipo, quando você come o açúcar, não escova os dentes, né? Exatamente. Porque você fala assim, a pessoa diz, não vou parar de comer açúcar, senão vai dar cárie. Ele não é... Geralmente eu recebo muito os pacientes também no consultório falando sobre a questão do açúcar como vilão.
Sim. né? E aí eu fico refletindo comigo mesma, né? Tipo assim, poxa, a culpa nunca é nossa, né? A culpa sempre tem que ser de outra coisa. Porque eu escuto muito, essa criança só quer comer açúcar, não sei o quê, só come muito açúcar, os dentes estão todos furados por causa do açúcar. Então, assim, a gente sabe que no processo de formação da de cárie, né, do buraquinho ali no dente, de fato, o açúcar ele precisa estar presente ali na cavidade bucal, porque ele vai ser uma fonte de energia das bactérias que já estão ali residindo naturalmente na nossa boca. Então, assim como nós precisamos do açúcar para, né, ter essa energia e tudo para o nosso corpo, as bactérias também vão usar do açúcar ali para gerar a sua energia. E aí, a partir desse processo todo metabólico, né, vai gerar o ácido, né, que esse ácido ele vai diminuir um pouco o pH, né, na nossa boca. E aí, esse pH mais ácido vai gerar a desmineralização da estrutura do dente. O que significa isso? O dente ele vai começar a perder estrutura por causa desse pH mais ácido, né? Então, assim, você precisa deixar de comer açúcar para não ter cárie? Não, né? Mas... Você viu ao vivo a dentista comendo M&M's. Exatamente. Você vai dizer, o dentista não come açúcar? Não, isso é uma mentira, todo mundo come açúcar. Mas o nosso papel, após consumir o açúcar, é não deixar ele disponível ali no meio, né? Então, a escovação e o uso do flúor, eles entram aí nesse processo para ajudar a gente a desorganizar toda essa microbiota que está na nossa boca, né? O biofilme, que a gente chama. E aí a gente consegue desorganizar esse biofilme e tirar toda essa organização de estrutura ali de bactérias que estão se aproveitando do açúcar. E então, o papel da escovação, meu ponto de vista como dentista, é que é muito mais importante do que você deixar de comer açúcar, né? Até porque ninguém... Não tem como deixar de... Eu acho que pensando principalmente nas crianças. No Dia das Crianças, eu postei um post que era: você acha que é saudável para uma criança comer brigadeiro hoje? Aí botei nos stories, né? Aí muita gente disse que não era saudável mesmo para criança comer brigadeiro. Aí eu postei, né? Sim. Explicando que o açúcar ele faz parte da nossa vida. A criança ela precisa aprender a lidar com isso. Com certeza. Interessante essa questão do aprender a lidar, né? Uma dúvida, só pegando um gancho como a Isabel disse, né, sobre escovar o dente, quem é casado com dente já vai aprender um monte de coisa que não sabia, que ela acha que todo mundo sabe. Então, por exemplo, ela disse, amor, se não tiver a pasta de dente, escove, sem pasta. E eu, escovar os dentes sem pasta de dente? Isso. Ela disse, a pasta de dente é só para repor flúor. O mais importante não é a pasta de dente, a escovação é o mais importante. Eu não sabia disso. Exatamente. Se você tá no ambiente, por exemplo, você saiu de casa, sei lá, esqueci o creme dental. De repente, não é assim, escove sem creme dental. Não, escove com creme dental. Mas em situações específicas que você... saí de casa, tô sem o creme dental, mas tô aqui com escova acessível. Entendeu? Escova o dente sem molha lá a escova, desorganiza parte do tudo. Serviço, entendeu? Você já fez muita coisa, né? Porque o creme dental, ele tem papel de repor flúor. Ele é um agente de prevenção da lesão. Porque como ele vai ter o flúor vai atuar nesse processo o dente tá perdendo estrutura para o meio e o flúor está ali ajudando a repor essa estrutura para o dente, né? Então, ele vai ajudar ali nesse processo de remineralização, que a gente chama. Então, ele é um meio de prevenção, ele é muito importante, mas em situações específicas, se você não tem o acesso ali ao creme dental naquela hora, naquele momento, escova o dente sem o creme dental mesmo. Quando chegar em casa, você escova de novo com o creme dental. É uma das alternativas assim, que a gente indica. A mesma forma, a questão do chiclete sem açúcar. A gente também indica... Estou fora de casa, estou passando o dia todo fora, não tenho como escovar o dente após a refeição. Passa uma água lá na boca, depois masca um chiclete sem açúcar. Porque ele vai estimular a liberação de saliva
pelas nossas glândulas, né? E a saliva, ela tem também um papel muito importante na questão, ela funciona como uma solução tampão, né? Ela vai ajudar a neutralizar aquele pH mais ácido na nossa boca. Sim. Então, o chiclete ele vai estimular a liberação da saliva e a saliva vai ajudar na neutralização desse ácido. Tenho certeza que tem gente que já tá jogando esse escova de dente fora, vai ficar só com chiclete, não vai usar mais. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas são dicas, são alternativas, né? Assim, que a gente consegue indicar para os pacientes, né? Mas voltando para a educação e na questão de criança, o que eu percebo assim, a gente recebe às vezes até orientação do que começar a dar, de como alimentar, introduzir alimento para a criança, só que eu não sei se existe um campo, ou como você pensa isso, por mais que você passe a orientação do que dá para a criança, geralmente os pais vão reproduzir os hábitos que eles já têm na alimentação deles. Existe esse processo antes de tentar reeducar a alimentação dos pais para a criança ou não? Geralmente é só orientação direta para a criança. Porque, por exemplo, dos meus hábitos, eu vejo muita coisa que vieram dos hábitos dos meus pais. Eles, às vezes, me ensinavam correto, mas faziam diferente. E a gente copia o que eles fazem, não o que eles dizem para fazer, né? O açúcar em si, a gente só pode dar depois dos 2 anos de idade. Sim. Então, assim, é um ponto importante. Existe essa régua. Sim. Que é justamente para evitar, né, que o paladar da criança fique muito mais puxado para o açúcar. Também a questão, né, de que a criança ela é muito novinha, tudo muito imaturo, então ela nem consegue absorver aquilo direito. Então não é indicado antes dos 2 anos. Mas depois dos 2 anos, a alimentação saudável, ela também depende de uma circunstância. Então, o que é uma alimentação saudável? Depende de onde você está, né? Se for uma festinha de aniversário, esse exemplo eu recebi na graduação ainda. A pessoa perguntou, bolo de festa de aniversário é saudável? A gente, sei lá, acho que não, né? Talvez açúcar. o menos saudável do bolo e sorvete, né? Os 2 alimentos menos... Mas aí ela fez outra pergunta. Mas para uma criança, numa festa de aniversário, vamos supor, ela não tem doença. É saudável para ela comer um bolo? É muito saudável. Ela tá com os amigos dela. É um momento de compartilhar, de aprender a comer os doces de uma forma ok, de aprender sobre o que é saciedade, de aprender a aproveitar esses momentos. Sim. Sabe? E outra vez eu ainda ouvi uma psicóloga dizendo, a criança passou mal, foi pra festa de aniversário, comeu, isso acontece, vomitou, e aí? Você briga muito com ela e diz, menino, pelo amor de Deus, você pausa um pouco para você entender o que aconteceu? Por que será que você passou mal? Né? Será que foi porque você comeu muito? E a criança ela é muito inteligente, a gente subestima muito ela, mas sozinha ela entende muito. Infelizmente, nós não tivemos, muitas vezes, quando criança, essa oportunidade de entender o nosso corpo, de alguém explicar o que é saciedade. O que é saciedade, você entende? Tem adulto que não sabe quando é que está cheio, sabe? Quando é a hora de parar. Então, assim, é esse estimular que é muito importante. Sim, entendi. É verdade. É verdade. Bruna estava falando aqui, eu estava lembrando da memória compensatória que eu criei, da estratégia compensatória que eu criei, que foi justamente com bolo, né? Que eu contei essa história, né, no outro podcast com Vanessa, a psicóloga, que quando eu fui morar longe, eu estava sozinha e via as pessoas aqui, né, se reunindo, confraternizando nessa história da memória afetiva, né? Afetiva. Eu falava, congela meu pedaço de bolo. Sim. E eu ficava arrasada se eu chegasse aqui e não tivesse o bolo congelado da festa de não sei quantos meses atrás, porque era justamente uma memória mesmo que eu queria ter de participar, né, daquilo. O ideal para os pais seria eles resolverem suas questões antes. Né? Assim, no momento ideal seria... Por isso que quando eu faço atendimento na pré-concepção, eu chamo atendimento da pré-concepção quando o casal ele ainda não parou de usar métodos anticoncepcionais, né? Quer dizer, não tem chance deles engravidarem, não estão tentando ainda, é pré mesmo. Sim. Então, antes mesmo eles começarem a tentar, eles antes vão para o nutricionista e eles acertam os pontos. Então, olha, eles fazem... Tá vendo? Vamos marcar com Bruna, nós vamos acertar nossos pontos, eu vou denunciar você para ela. Tenho muitas queixas a seu respeito. Aí eles fazem
fazem reeducação alimentar, eles veem como estão os exames, para ver se tem uma chance maior, né, da gestação ser tranquila, e aí depois libera para tentar. Ah, pode fazer Legal. os exames antes? É. Legal. Legal, já é uma Então, forma de preparação. É porque a gente ainda não avançou muito em planejamento familiar aqui Sim. no Brasil, né? A maioria das gestações hoje não são planejadas, mas o ideal é que a pessoa antes ela vá para uma equipe multiprofissional, que ela esteja saudável, que ela vá para um ginecologista e antes veja se está tudo bem para poder liberar a gestação. Né? Não, achei muito legal. Imagina você fazer uma reeducação alimentar pensando na chegada de um filho Do para não bebê. passar maus hábitos Sim. para a criança. É minha cara fazer essas coisas muito É, planejado, organizado. Teve um vídeo muito engraçado que é uma pessoa que eu sigo, que ela tem gêmeas. Aí ela postou uns stories, né? Ela gravando, aí a menininha diz assim, e aí ela, eu vou tomar muito vinho quando eu crescer. Gente, ela tá falando isso. Nossa, nem que sabe. legal! Ela nem sabe o que é vinho, né? Ela não sabe o gosto, ela não sabe a sensação, ela não sabe o que é o álcool. Mas ela falou isso porque ela vê faz. Mas é real ou é um meme isso? Não, é real. Ah, pensei que era um meme, um comercial de conscientização. Eu tava pensando aqui, um comercial de conscientização. Não, eu fiquei pensando, imagina você criar uma propaganda, né? Na área, tipo assim, seu bebê fazer, com vários maus hábitos seus. Tudo. E acho que choca, né? Tudo, né? Mas ela falou, a criança não sabe o que é o álcool, ela só reproduziu uma coisa que ela viu, né? Não era o intuito de beber. Ela disse, quando eu crescer eu vou tomar muito vinho. Sim. Ela não sabe o que é. Mas ela observa. Não, e tem outro ponto também, assim, não sei se acontece muito, mas eu tenho percebido isso, não sei se entra na questão do autoconhecimento, o que você acha a respeito disso. Tem pessoas que elas conseguem ter força de vontade para resolver suas questões por elas mesmas. Assim, o fator de motivação sou eu mesmo, meu bem-estar, meu sentimento. Mas eu vejo outras pessoas que, às vezes, elas precisam de um motivo que não seja apenas ela. Não sei se você já se deparou com um caso assim. Mas, tipo assim, se for para ajudar minha esposa na dieta, a pessoa segue e obedece àquela dieta e tudo mais. Mas se for só por ela, tipo assim, não tem outro motivo. Só ela não tá nem aí, não obedece, ela não consegue se disciplinar, né? Esse às vezes, você, amor. Às vezes, por exemplo, tem uma outra motivação, né? Os filhos, né, amor? Os filhos é uma motivação forte, né? É uma motivação forte. Depende do que motiva a pessoa, né? Às vezes, quando a pessoa tô vendo que ela tem dificuldade, às vezes eu tento instigar ela a pensar, olha, por que você começou? Tenta lembrar-se disso, o que é importante para você. É para tomar remédio? Porque às vezes a pessoa tá num estilo de vida frenético. Sim. Tendo um gasto danado com remédio, e aí o desejo dela parar. Eu vou falar por mim. Eu já passei por esse período de tomar muitos remédios, e esse ano, que as pessoas acham que a gente, como profissional de saúde, não passa pelos processos, né? Mas esse ano, para mim, foi, deu. Eu quero parar vários remédios e eu quero ter um estilo de vida saudável. Então, a minha principal motivação foi parar de tomar remédios, porque eu não aguentava mais ter uma rotina de tomar remédios. Isso, diante da educação que eu tive, a gente está aqui numa cidade do interior, né, do estado, nesse momento. Eu ainda tive muito acesso a ervas medicinais, a outros, sobre o que é uma alimentação saudável, sobre como tratar de uma forma natural. Então, para mim, diante da minha educação, era difícil isso. Então, foi uma motivação minha. Então, as pessoas elas têm que procurar qual que é a sua motivação. Mas, se existem outras coisas, né, por trás, psicológicas, também vai ser preciso a ajuda de um profissional. E se a pessoa é uma pessoa que se motiva em casal, por que não fazer o atendimento em casal? Legal. Hoje eu acho que eu tô com 3 casais. É mesmo? E qual é a diferença da dinâmica, assim, quando é um casal e quando é uma pessoa A dinâmica é que eles se ajudam. Tá vendo, amor? Vamos fazer em casal agora. É que é difícil, às vezes, quando um tá muito organizado e o outro, assim, tá meio que desviando, né? Não vou dizer nada. Mas porque pareceu, né, que eu não tenho disciplina, mas eu acho que eu sou mais organizado em relação à minha alimentação. Tento ser mais saudável nas práticas do que Isabel.
hoje, né? Não sei antigamente. É porque é aquilo que eu estava falando, né? O açúcar, ele me traz uma sensação muito boa. Eu sou apegada a essa sensação que o açúcar me oferece. Que, tipo, acaba manejando o estresse, né? Com a alimentação, e isso é um fato. Então, assim, às vezes eu pergunto isso também. Você fica muito estressado durante o dia, começa a ter o sono, e aí se a pessoa... Às vezes eu estigo ela a perguntar, como você maneja o estresse? Quais são os pontos altos do seu dia de manejar estresse e buscar bem-estar? Porque quando a pessoa... Muita gente é assim, realmente é a comida. Então, vamos aí equilibrar, buscar outras coisas, porque quando é só a comida, fica difícil, assim, manter uma rotina. Bruna, e o que é que esse açúcar consumido em excesso ele pode interferir no funcionamento do nosso corpo, né? No bom funcionamento do nosso corpo? Quando é que eu sei, assim, que eu tô passando ali do limite, entendeu? Como é que ele pode interferir nas funções, né, normais do nosso corpo? O excesso de açúcar tem várias doenças que predispõem à óbvia diabetes. Sim. Porque você ficar ali dando glicose, né? E nem sempre a insulina dá conta de absorver tudo isso, que é o hormônio do nosso organismo que vai absorver, né? É produzido no pâncreas. O pâncreas tem uma hora que grita. Coitada, não aguenta mais você beber. Quero férias. Quero férias. Toda hora ali bebendo e comendo muita comida industrializada e muito fast food e muito açúcar. E tem uma hora que grita. E aí, vai direto para diabetes? Não, né? Normalmente primeiro tem uma resistência à insulina e depois o outro estágio é a diabetes. A gente sabe que pelos exames a gente visualiza antes uma pré-diabetes. E aí culmina na diabetes, que aí depois que ela é diagnosticada, o tratamento é para o resto da vida, não tem para onde correr, né? E aí tem outras coisas, predispõe obesidade, hipertensão. Normalmente essas doenças crônicas, elas são um combo, se vocês prestarem atenção. Sim. É difícil uma pessoa ser só obesa ou ser só diabética. Apesar que a pessoa pode ser, sim, só obesa e ser saudável. Isso pode acontecer também, tá, gente? Mas acaba Não sendo é o geral. um fator de risco. É Entendi. um fator de risco, mas não é uma regra. Muita gente acha que a pessoa obesa, necessariamente, ela é uma pessoa doente. E existem pessoas obesas que têm exames, ok, melhores do que pessoas magras, inclusive, né? Então, a gente tem que ter cuidado com esses discursos, mas entender que o excesso de peso, ele vai ser fator de risco para várias situações, inclusive infertilidade da mulher. Nossa. E como é que a gente percebe, assim, que a gente tá indo pro viés muito do lado pro transtorno, né? Assim, porque a gente tava comentando sobre Acho aquele legal ciclo, né? até conceitualizar transtorno, né? Que muita gente não entende o que é um conceito de um transtorno. Isso, porque assim, eu acho que é uma linha muito tênue, né? Daquele sentimento de culpa que você estava falando, né? Sente culpada, aí come porque tá triste, tá culpado. Queria saber de você mais por esse lado, assim. Quando a gente sabe que tá passando ali dessa linha, entendeu? Que tá indo mais pro lado patológico mesmo da coisa, né? Tá sendo radical demais, talvez. E conceituar também essa questão mais do transtorno alimentar. Eu acho que a conceituação do transtorno em si, né, talvez puxasse mais pro lado do psicólogo e do psiquiatra. Sim. Hoje os transtornos, eles têm um ICD, né? Sim. Que o médico, ele de fato, ele vai diagnosticar a doença de acordo com o quadro do paciente. Então, assim, eu como nutricionista, eu enxergo fatores de risco e enxergo comportamentos de risco. Mas eu, de fato, posso ajudar uma discussão desse profissional, né? De fechar um diagnóstico, mas eu... Seria o tratamento realmente muito profissional, né? O diagnóstico... Muito profissional. E aí... cada transtorno vai ter sua descrição. Acho que eu não caberia aqui entrar, porque são vários transtornos. De fato, existem nutris que trabalham especificamente com transtornos alimentares. Abordagens restritivas não funcionam em transtornos alimentares. Então, a abordagem precisa ser diferente. Normalmente, a gente está habituado com a Nutri que entrega um cardápio meio que a gente segue, né? Sim. Só que para tratar transtornos alimentares isso não é viável. Sério? Então a gente precisa de outras abordagens. Tenho colegas minhas que fazem essas outras abordagens. Às vezes eu mesclo algumas abordagens. Sim.
Eu entrego hoje cardápio, mas eu também deixo em aberto algumas outras atividades que eu faço com a pessoa, mas tem nutris hoje que trabalham sem Especificamente. nenhuma dieta escrita. Elas trabalham outros hábitos, autoestima, outras coisas que estão aí em volta disso. E aí eu acho que é se perceber, né? Esses sentimentos negativos não são normais. Tem gente que acha que é normal comer se sentir culpado, comer se sentir triste, estar triste e comer, estar ansioso e comer, vomitar após uma refeição. O vômito a gente já viu muito na televisão, né? Que ele é esse mecanismo de compensação. Mas, por exemplo, tem gente que come e sai direto, vai atividade física. E aí você está dizendo o quê? Que você está culpando seu corpo por aquele alimento que você comeu e você precisa se acabar numa musculação porque você não se permite aquilo. Então tem que ver como você trata o seu corpo, né? Você tá sendo bom com você mesmo, né? Às vezes a gente é tão bom com o outro, a gente entende o outro e tem empatia, mas às vezes é difícil ter empatia por nós mesmos, né? Entender que uma situação é difícil para mim, entender que eu preciso de ajuda, que foi até uma questão que você levantou. Quando é que eu sei que eu preciso de ajuda? Eu acho que às vezes a gente se priva muito de ajuda. A gente acha que precisa ir Na no dúvida, Nutri. procure ajuda, né? Na dúvida procura ajuda. Às vezes a gente procura muito no Google. Aí o Que é Google aquelas tem muitas receitas informações prontas, né? erradas. E a gente tem aplicativos hoje que calculam dietas. Só que o aplicativo não tem um fator humano. Que é a pessoa que vai te ouvir, vai te entender e vai te dar alternativas. Isso não é um aplicativo. Faz nenhum psicólogo, né, pode ser substituído por um aplicativo, porque o ser humano é muito complexo. Sim. Você falou da cárie como uma questão multifatorial. Doenças crônicas, né, que é obesidade, diabetes, hipertensão, até a própria infertilidade, ela é multifatorial. Nossa. Então, como é que você trata uma coisa por um aplicativo que não está entendendo onde você mora, não está entendendo se você tem acesso a um alimento, não está entendendo se você tem tempo de ir no supermercado, e é naquela hora que você pega aquela dieta e tem lá Damasco, aí você... Onde eu encontro Damasco em Mossoró? Estilo. Morangos, meu amor, você tá no Nordeste, né? Depende da época, talvez tenha morango, talvez não, né? Então, Exatamente. assim, a gente não pode se descolar da realidade, porque a realidade do outro é do outro, e eu posso, inclusive, tentar entender o outro, mas tem a história da empatia que fala assim, né? Não, eu tento estar no lugar do outro. Não, você nunca vai estar no lugar do outro, né? Porque o lugar do outro é do outro. O que lhe cabe é tentar entender, mas o lugar dele só cada um sabe mesmo. Eu tava lembrando aqui de uns amigos que eu tenho, não vou dizer o nome, mas que tem muita dificuldade de comer verdura, até fruta, porque o paladar deles é muito infantil. Seu paladar infantil. Para introduzir, assim, começar a comer essas... Até mesmo algumas orientações eu já recebi. Coma primeiro um prato de salada, fica à vontade, né? Come um prato de salada para depois comer o prato principal. Quem nunca desenvolveu esse hábito, você tem alguma dica de como começar, do que fazer para começar a educar, ou se educar em alimentos que são muito importantes, que não podem ser tirados, ou a substituição talvez não seja tão boa? Eu tenho até um material que eu entrego bem no início dos meus atendimentos, que é dica de inserir legumes, porque eu acho que as pessoas têm até facilidade com frutas, mas legumes muitas têm dificuldade. É verdade. E aí eu instigo, por exemplo, você tá comendo feijão, às vezes é mais fácil para a pessoa comer os legumes dentro do feijão. Ou, por exemplo, a pessoa que come churrasco. Júnior. Será que ele Alô, Júnior. Você gosta de vinagrete? Não, é lasca. Não dá nem pra defender. Todo mundo gosta de vinagrete. Mas, assim, muita gente gosta do vinagrete. Então, assim, é uma estratégia comer... Não se forçar a comer o que você tem dificuldade, começar pelo mais fácil. Então, uma batatinha inglesa para acompanhar a carne. A batatinha é meio massa, beleza, mas você está no início de um processo. Tudo bem, come o que você consegue. Tem gente que vai botar um pouquinho de maionese em cima da verdura. Não é tão saudável, mas é um começo. Você se adapta primeiro com a maionese, primeiro com ketchup, depois tira o ketchup, ou então deixa por um tempo e aí vai se adaptando. Entendi. Para a criança também é mais ou menos a mesma estratégia.
Para criança tem uma coisa que chama de estiramento, que é, por exemplo, a criança ela come biscoito recheado de morango todo dia. E aí você vai esticar até chegar na fruta, né? Fácil, não é? Mas você vai começar com biscoito recheado, aí vai tentar outros alimentos sabor morango, aí vai chegar no iogurte de morango, aí uma hora vai chegar num picolé de fruta, aí uma hora você chega na fruta, uma fruta, só a fruta. Você oferece que a criança fruta com morango com chocolate, morango com calda. Nossa, essa estratégia aí é legal, viu? Eu nunca tinha escutado. Nunca legal. Uma hora a gente chega no morango. Uma hora a gente chega no morango, entendeu? Aí, tipo, batata inglesa. Beleza, começa com a batatinha frita. Depois com a batatinha cozida. Primeiro em purê. Aí depois a batatinha nos legumes. Nossa, muito bom. Muito É legal. porque a gente não respeita a tolerância das pessoas, muitas vezes. Pai, eu não tolero vinagrete. Aí você quer dar um prato cheio de vinagrete pra pessoa comer de uma vez. Ninguém consegue. A pessoa que não gosta de conseguir de primeira. Entendi. Dificilmente. Só se ela tiver uma facilidade muito grande de provar. Só que normalmente quem tem dificuldade de legumes é justamente as pessoas que têm dificuldade de provar coisas novas. E eu acho que para a criança também interessante os pais também participarem desse processo, né? Porque a gente também observa que a criança ela reproduz muito os hábitos dos pais, né? E aí não adianta o pai chegar assim, você vai comer a fruta morango. E aí a criança vê o pai comendo o biscoito recheado de morango, né? Cria uma confusão na cabeça da criança. A criança, ela tem pouquíssima autonomia. Não é a criança que faz compras, não é a criança que escolhe os alimentos, não é a criança que organiza a rotina. A criança, ela é muito... E você já falou, existem fatores, né, que influenciam diretamente. A criança, ela não consegue se responsabilizar por esses fatores. Sim. É muita responsabilidade. Eu não estou dizendo assim que é fácil para os pais. Não estou dizendo isso. Mas que, de fato, a criança tem pouca autonomia, né? A escolha dos alimentos, o que tem disponível na geladeira, quais horários vão ser as refeições, mais ou menos. Não quer dizer que você serviu o almoço às 12 horas, a criança vai comer de 12 horas. Mas está disponível para ela às 12 horas, todos os dias, entende? Entendi. Então, assim, de fato, ela reproduz muito do que ela vê em casa. Tem uma idade que é, de fato, de reprodução. Reproduzir muito da escola, dos pais. Antes de ir para a escola vai ser mais os pais. Aí, na adolescência, normalmente, elas começam a distanciar, né? De querer construir o seu jeito, a sua personalidade. Aí vai distanciando dos hábitos da família. Mas até muito tempo... essa repetição mesmo. Mas isso que você estava falando da nutrição, eu enxergo muito também na realidade da odontologia. A questão do escovar os dentes, né? O pai quer deixar a criança ali sozinha, 3 aninhos de idade, 4 anos de idade. Ele não quer escovar o dente. Sim, mas aí, primeiro que a escovação nessa idade tem que ser supervisionada. A criança ela não tem nem motricidade ali o suficiente para conseguir... Tem uma recomendação que, por exemplo, até os 4 anos você não deixa a criança comer no sol, porque ela engasga, tem risco de engasgo. Exatamente, a mesma coisa para a odontologia. Ela não tem coordenação suficiente para fazer uma escovação correta e eficaz. O adulto não tem, na maioria das vezes. Verdade. Né? Ela me proibiu de comprar aqueles elétricos, faz sozinho. Não pode usar o elétrico. Não, pode Meu usar. sonho, Mas existem até estudos que falam que, vale a pena. que a pessoa que compra a escova elétrica, ela usa naquele período ali que está no hype e tende a voltar para a escova normal por questão mesmo de prática, de hábito. Ela foi a vida toda ali condicionada a usar a escova manual e tudo. Mas não é que exista contraindicação. Pode, se a pessoa quiser investir e tudo. Geralmente a gente indica mais para os pacientes que têm dificuldade motora mesmo. Você deixa, amor, eu comprar um. Tá autorizado. Ela ri, faz cara de simpática. Ele, não. Sim, pode. Fica à vontade. Seu pai também quer uma, você sabe, né? Mas é isso, assim, a gente vê que
não é julgar, mas é entender e a gente conseguir papéis, passar né? para os pais e entender. E os pais entenderem que o papel dele é aquele. É de estar ali em cima, supervisionando, escovando por ele, né? Olhar se escovou correto, ok, beleza. É depois o açúcar, o próprio açúcar, né? A bala, o pirulito. Quem vai ofertar para a criança são os adultos que estão ali em volta, porque a criança ela não vai ter o dinheiro para pegar o dinheiro e ali, vou comprar aqui um pirulito para mim, criança de 4 anos de idade. Uma dúvida que eu tenho, não sei se é mito, se é preconceito, se é falta de educação, porque nós não somos pais, né? Então é muito fácil olhar e dizer. Não, com certeza. Mas por exemplo, existe, tipo, a criança ter rejeição a algum tipo de alimento, porque tem pais que chegam assim, meu filho não come isso e aquilo. Eu sei que em alguns casos, às vezes é porque não sabe introduzir bem, não sabe educar e tal, tem uma estratégia inteligente para a criança não rejeitar. Mas existe coisas que na sua experiência do seu dia a dia que você vê que a criança rejeita mesmo e que não come aquilo ali? A criança vai chegar o momento que ela vai ter preferências pessoais. Alguma coisa que você não gosta. Hoje? Sim. Nossa, vinagrete. Ele come tudo, vinagrete. Vinagrete. Pois é. Antigamente era tomate. Eu sentia ânsia de vômito quando eu comia tomate. Sim. Aí você foi no estiramento. Mas eu fui no estiramento muitos anos, uns 10 anos, e cheguei no tomate. Hoje eu consigo comer um tomate. Mas foi muito difícil, porque dava ânsia. Eu não sei se foi alguma coisa que me forçaram quando eu era criança, eu vomitei e ficou na minha memória. Não sei explicar por quê. Aí eu fui no quê? No ketchup. E aí o ketchup. Aí uma hora chegou no tomate. Até chegar no estiramento. Mas é isso. Você estirou pelo ketchup. Foi. Aí fui chegando até o tomate. Tinha muita dificuldade, né? Então teve muitas coisas que eu fui aprendendo a comer, mas já adulto, já velho. Já velho, buscando. Mas eu tinha um paladar muito infantil, até os 20 anos de idade, 18, 20 anos de idade, um paladar muito infantil. Eu não gosto muito dessa... Do paladar infantil. Paladar infantil. Porque o paladar infantil ele é limpo, né? A gente vai poluindo ele. É o verdade. nosso paladar de adulto é que é complicado. Entendi. Mas a criança, ela vai construir suas preferências. Eu acho que isso é um fato. Só que eu tenho uns estudos, eu não lembro exatamente a quantidade, mas é meio que, tipo... Você tem que oferecer à criança mais de 10 vezes o mesmo alimento em preparações diferentes para você entender, acho que chegam umas 14 vezes, que essa criança não gosta de um alimento. Entendi. Então, assim, eu ofereço a batatinha cozida, em purê, assada, com carne moída dentro, e de várias formas. E aí eu entendo que ela não gosta depois de repetidas recusas. Normalmente, o que acontece? Os pais oferecem, não são todos, mas acontece. E aí a criança recusa uma vez, aí ela não gosta disso. Às vezes a criança é um bebê ainda. O bebê, ele tem um reflexo que ele empurra a comida para fora, assim. E as pessoas entendem que é uma recusa, só que aquilo é um reflexo dele. Para não engasgar muitas vezes, ou porque ainda não está muito amadurecido. Isso é legal. E aí as pessoas entendem que é uma recusa. Que ele não gosta. E aí para de oferecer. E aí é ruim porque a criança perde o acesso ao alimento. E aí ela pode condicionar Será os que foi isso que aconteceu pessoais. com os meus amigos? Ela pode condicionar os gostos pessoais, né? Com aquilo, tipo, eu paro de ter contato com determinado alimento e eu vou criando um distanciamento dele. Pode ser isso também. Mas tem crianças que têm questões sensoriais, do tipo, elas... Não gosta de uma textura. De uma textura, de uma temperatura. Isso é muito comum no autismo. E aí só o nutricionista não dá conta. Tem que ter um terapeuta ocupacional para trabalhar as texturas com a criança. Eu já fiz esses atendimentos junto com um terapeuta ocupacional, inclusive. Que máximo. Eu fiz na residência, né? Não foi porque, infelizmente... nos espaços, às vezes é difícil essa multiprofissionalidade. A gente está avançando em muitos aspectos. Sim. E ter acesso a esse formato de atendimento, mesmo que você ainda esteja disponível, às vezes é difícil de fazer, mas há espaços que se fazem isso. E aí eu já fiz atendimento junto com o terapeuta ocupacional, que ele foi trabalhando as texturas com a criança.
Aquelas técnicas, né, o BLW, né, alguma coisa Sim. assim, é uma técnica, né, de Não, fazer. o BLW, porque a gente pode fazer a introdução alimentar de diversas formas. O BLW ficou popularizado lá nos Estados Unidos, porque a criadora do BLW, né, popularizou ele como BLW, mas ele é basicamente a alimentação guiada pelo bebê. Então, você oferece pedaços maiores e não amassados, e a criança conduz o quanto que ela quer comer. Porque como ela segura e ela leva na boca, acaba que, em tese, se estimula melhor a saciedade. Mas hoje a gente, pensando no método convencional, que é o amassadinho, não se fala mais em triturar comida para a criança, porque ela não sabe o que ela come, mas pensando no amassadinho e no método assim participativo, que a gente chama, não chama de BDW exatamente, que é meio misto, também pode ser misto, pode ser que a criança come os pedacinhos com a mão e também o amassadinho. Mas aí é isso. A família, ela fica livre para escolher o que ela consegue fazer, o que dá certo para ela. Não tem assim um estudo dizendo que o BLW ele é exatamente melhor do que essa outra que é a comidinha amassadinha. Mas que os dois têm coisas positivas. O amassadinho, a criança provavelmente vai comer um aporte maior de vitaminas, minerais e proteína e essas coisas. E o outro pode ser que ela desenvolva uma saciedade. Então, o que eu digo para a família normalmente é: olha, não se angustie em fazer tudo da forma mais perfeita possível. Deixe o alimento em acesso à criança sempre. Então, se você consegue fazer amassadinho, faça amassadinho, BLW, faça BLW, se faz os dois. Tem até uma frase que tem até uma frase que fala sobre isso, que estimula, né? Você, o mais importante é você descascar mais, né? E como é o outro? Desembrulhar menos. Desembrulhar menos. Isso. A gente tem hoje um guia alimentar para a população brasileira. Não sei se vocês conhecem ele, mas Não, esse guia não ele conhecia. foi elogiado mundialmente. Sério? Mesmo? Sério. Como é que a gente acessa esse guia? No Google No tem Google, se você PDF? botar Guia Alimentar para a População Brasileira, Ministério da Saúde, ele vai aparecer. É do próprio Ministério. Ele foi elogiado mundialmente. Por quê? Porque a regra de ouro dele é basicamente essa, que é você fazer de alimentos naturais a base da sua alimentação. Porque quando ele chega a esse ponto e fala de uma forma tão simples, a alimentação fica fácil. Cara, não é tão difícil. Ele está dizendo que comer saudável é comer alimentos mais naturais. Então, desembalar menos e descascar mais. Então, aí se você tem essa base, você vira uma pessoa mais crítica do que você come, dos cantos que você frequenta, porque por que não ir numa feira livre, comprar de pequenos agricultores e tudo mais, né? E o guia, ele ainda vai além, ele fala de comer com outro, comer numa mesa, compartilhar, ter atenção nas refeições. Então, ele é muito elogiado. Legal. Porque ele quebrou a indústria. Assim, né? Ele basicamente disse que produtos industrializados não fazem bem. Vou dar uma olhada. A gente, Achei claro, bem interessante. tem coisas que a indústria faz que são muito boas, tipo mas M&Ms. hoje é um problema de saúde pública, né? Tipo, muitos alimentos industrializados serem a base da alimentação das pessoas, fast foods, e as pessoas não entendem o que elas comem, porque é tudo muito embalado. Então, esse é um problema. Então, quando o guia chega e diz: olha, se você fizer a base da sua alimentação, um alimento natural vai dar certo. Então, isso é revolucionário, porque isso volta a nossa alimentação para a época dos nossos avós, que comiam saudável, e é por isso que eles vivem mais de 100 anos, às vezes. Pegando um gancho dos avós, a gente sabe que tem uma alteração na alimentação, né, nas fases da infância para fase adulta. Mas existe uma recomendação, uma orientação, uma área específica de estudo que fala sobre uma mudança da alimentação da fase adulta para a velhice? Ou não? A mesma alimentação e a base da alimentação para o adulto continua sendo o mesmo princípio para quem vai ficando mais velho? Não, cada fase da vida, acho que isso vale para a odontologia também, tem as suas particularidades, né? O idoso, por exemplo, vai passando a idade e talvez influencie até a questão da saúde da boca. Ele começa a ter uma acidez menor no estômago, tem uma digestão mais lenta e ele vai perdendo músculo, então ele tem risco maior de fraturas e quedas, então a gente tem que estar atento a repor vitaminas que sejam chaves nisso. Então, cada fase da vida vai ter sua especificidade. As crianças têm as suas, os adolescentes vão ter outras, com o amadurecimento da puberdade. As mulheres adultas, gestação, já vai ter outra. Os homens,
entre adultos, homens e mulheres, têm suas particularidades e idosos também. O segredo é sempre você ir procurar a ajuda especializada, né? Não deixar de procurar o profissional. Sim. Antes, os médicos, hoje a gente entende muito fácil, né? Por exemplo, tem o cardiologista, o médico mais ligado para doença renal, e aos poucos acho que os profissionais da equipe multi acaba que alguns estão se direcionando aí também. Não são todos, mas alguns estão mais direcionados, por exemplo, na saúde do idoso. E a gente está vendo aí especializações surgirem bem direcionadas para cada ciclo de vida também. Sim, com Legal. certeza. E para a gente encaminhar já para o fim, Bruna, eu queria que você deixasse algumas dicas nutricionais bem práticas. Porque Coisa fácil. coisa mais fácil, simples. assim. Uma coisa que eu tenho aprendido é que o óbvio não é óbvio. Sim. E às vezes a E gente o óbvio vem... precisa ser dito também, né? Também. Sim. Ou lembrado. Porque às vezes a pessoa sabe, mas ela não é lembrada. A forma como você fala gera nela um entendimento, uma facilidade maior e ela começa a executar algo que ela já sabia, né? Tá. Sim. Então, assim, deixar algumas dicas práticas nutricionais, assim, para as pessoas melhorarem seus hábitos de vida, né? Aproveitar o início do ano, né? Tipo assim, não comer pastel e hambúrguer toda noite, nem pão na e também uma chapa. coisa que eu acho importante também, né? Eu falei, aproveitar o início do ano, mas não condicionar, né, A mudança ao ciclo, exatamente. Porque tem muito disso também de, segunda eu começo, no próximo mês eu começo, vai virar o ano, eu vou começar 2023 com tudo. E esse dia nunca chega, né? Apoiar o marido a fazer a dieta, não ficar oferecendo coisas doces pra ele, essas coisas assim. Todo mundo dá de dica. Não. Olha, vou falar uma coisa que eu acho que funciona para muitas pessoas, que eu acho que é o grande. Se você acha que não quer comer uma coisa, não deixe na geladeira. Nem muito traga boa. pra casa, né? Muito boa. Funciona muito. A gente pode falar aqui de diminuir sal, açúcar, gordura, fritura, isso muita gente imagina. Mas, olha, Mas se não é você prático, deixa uma caixa de leite condensado na porta da geladeira, pode ter certeza, de vez em quando você vai lá e come. Pronto, essa é a dica. Nossa, maravilhosa essa Se dica. você não quer comer achocolatado, não compre. Não. No caso, a dieta começa no próprio supermercado. Porque A às vezes reeducação, pessoa quer né? comer um negócio. Esse post você tem que fazer bye Bruna. Entendeu? A dieta ficar. começa no supermercado, olha. A dieta começa no supermercado. Porque se a gente traz para casa, a tendência é querer... Aí faz... Já perdeu a guerra, né? Na verdade. A gente tem até um problema, porque no prédio, no condomínio que a gente mora, tem um mini mercado Sim. lá na recepção. E como ela é mini, provavelmente 90% do que ele tem não é saudável. Não é saudável, é só realmente chocolate, salgadinho, não só sei o quê. Gatilhos. Só para gatilhos. A dica que a Bruna vai dar, mude-se. Não tem brincadeira. Não, aí é justamente isso. Quanto mais facilidade a gente tem no acesso, mais a gente vai querer pegar, levar e comer, né? Isso aí, talvez o planejamento vai influenciar muito, né? De que, tipo, às vezes essa saída é porque algo não tá funcionando. Desalinhou, né? Eu tô precisando de tal coisa, eu vou lá e acabo vendo outras coisas. Como? Tem isso também, né? Você ir num mercadinho com fome, não é legal, porque você vai passando pelas sessões e vai dando vontade de comer outras coisas que talvez você nem levaria se você tivesse, assim, saciado, bem. Verdade. Mais alguma coisa, amor? Mais alguma Não, pergunta? só agradecer a Bruna pelas dicas. Agora obrigada, eu aprendi que Bruna. Tem nutricionista para casais, vou atrás, vou procurar isso. Obrigada, Bruna, por ter aceitado o convite. Foi ótima a nossa conversa. Deixa suas redes sociais para o pessoal ir procurar, tirar alguma dúvida, quiser marcar alguma consulta, uma avaliação. Pode ficar à vontade para divulgar suas redes. Bem, eu tenho me comunicado muito pelo Instagram, então é @brunanogueira.nutri.
Lá eu acabo direcionando mais para o atendimento de crianças e mulheres, de um modo geral, que tem sido um público mais voltado para mim. E eu fico bem aberta, às vezes eu abro caixinhas de perguntas, eu fico no direct. Então, quem tiver dúvida e quiser conversar comigo, eu estou disponível. Também eu faço atendimento presencial e online. Então, independente de onde a pessoa está, a gente consegue fazer uma avaliação, porque como a gente viu, né? A alimentação é um monte de coisas, não se restringir a gente estar no mesmo espaço. A gente pode falar de muita coisa e pode dar muito certo. É sim. É isso, pessoal. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E tchau.